Abra suas Bíblias em Provérbios, capítulo 11. Versículo 28. Assim está escrito: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como uma folhagem. Alguns podem estar estranhando lermos apenas um versículo, né? Nós temos o costume de ler uma porção maior, porém nesse capítulo específico de Romanos 11 é tratado vários assuntos, então não temos a necessidade agora de abordar todo o capítulo, mas focar apenas no texto e no verso que vai ser o sermão. Mas antes vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção para a pregação. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor. A porção menor que existe, ainda assim é a Tua palavra. E ela fala no tom da Tua própria voz. Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos ensinar, possa nos iluminar, Senhor, até mesmo nos disciplinar, nos consolar, Senhor, nos alimentar do que precisamos, Senhor. Nós não queremos ser como os ímpios e se esquecem do Senhor, que é fã de todas as bênçãos. Nós queremos recorrer ao Senhor mais uma vez para te pedir que esteja presente nesse culto e que use esse momento, Senhor, para falar com o teu povo, falar com a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, o livro de Provérbios visa nos ensinar sabedoria. Inclusive, nessas últimas pregações, o pastor Lúcio está tendo uma sequência no livro de Provérbios. E uma das coisas que Provérbios ensina é a sabedoria para lidar com o dinheiro também. Ao ler Provérbios, somos instruídos sobre a necessidade de trabalho diligente, como um meio legítimo de obter recursos nessa terra. E somos também advertidos sobre a ganância e o uso indevido das riquezas. Mas aqui em Provérbios 11 e 28, somos advertidos a respeito de um perigo mais sutil. E todo perigo sutil, por si só, é mais perigoso, porque nós não vemos ele chegar. É o perigo de confiar nas riquezas, nos nossos bens. Não precisamos ser ricos e milionários para confiar em nossas riquezas. Não se engane, até mesmo os mais humildes podem cair nesse erro. Este assunto deve nos interessar se desejamos ser sábios, porque na nossa época e cultura tudo está cheio de mentira sobre esse assunto. A ideia é que o dinheiro oferece uma certa segurança e estabilidade. Essa ideia é repetidamente e constantemente falada nos dias de hoje. E também ela aparece na televisão, nas redes sociais. Nós vemos pessoas falando sobre como enriquecer rapidamente. O sucesso e a estabilidade financeira de outras pessoas está presente também nos conselhos dos pais. Às vezes, o conselho dos pais aos filhos é sobre como ganhar dinheiro. Nos conselhos de parentes também, de amigos, desde o início, qual profissão escolher para ter mais dinheiro. E em muitos outros momentos da vida. Os conselhos existem para, de alguma forma, buscarmos estabilidade nessa vida por meio do dinheiro. É como um eco que nunca termina. E essa repetição se dá de tal maneira que corremos o risco de reproduzir esse engano do mundo e também o que o dinheiro e tudo aquilo que Deus nos dá se torne um ídolo no nosso coração. Também quanto a essa questão, precisamos abandonar a sabedoria mundana e buscar a sabedoria divina. Por isso, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa noite sobre o seguinte tema: Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade.
E eu quero começar a exposição desse pequeno provérbio oferecendo algumas instruções que são úteis para aprendermos estes provérbios e também outros provérbios. Note que temos nesse provérbio uma observação. Quem confia nas suas riquezas, e essa observação é acompanhada de uma declaração do seu resultado, cairá. E na segunda linha lemos, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então existe um contraste entre as duas linhas. Existe isso na poesia hebraica, e chamamos ela de paralelismo antitético. As duas coisas se repetem e faz uma contraposição. Mas o que é contrastado aqui? Observe que há dois tipos de pessoas, pelo menos dois modos de viver. Primeiro, existe aqueles que confiam nas riquezas, e a seguir, há aqueles que aqui são chamados de justos, que não confiam nas riquezas. Note também que há duas imagens que apontam para as consequências, e também estão em contrastes: cair e reverdecer, ou florescer. Então agora vamos olhar com mais atenção para a primeira linha. Quem confia nas riquezas cairá. Temos uma observação referente a uma situação negativa, ligada a uma consequência negativa. Claramente, cair aqui não quer dizer algo bom. O objetivo do provérbio é, portanto, nos desencorajar a colocar nossa confiança nas riquezas, mostrando o resultado dessa atitude, a queda. Está nos dizendo, não seja tolo, não coloque sua confiança nas riquezas. Aqui poderíamos nos perguntar, por que essa advertência é necessária? Por que acreditamos que as riquezas oferecem essa segurança, uma certa estabilidade para a vida? Veja o que diz Provérbios 10, 15. Vamos ler também isso, tá? Provérbios 10, 15. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. As riquezas são um tipo de castelo, no qual pensamos ter uma certa segurança. O verbo cair aqui, que parece aqui na primeira linha, pode nos ajudar a entender isso. Confesso que lendo esse texto em casa faria um contraste mais natural da primeira com a segunda linha. E pensaria em folhas caindo, folhas ficando verdes, e o contraste, folhas caindo. Mas dessa forma não está muito claro. Veria a seguinte imagem: o que confia nas riquezas é como uma folha seca que cai e morre, e o justo reverdece como a folhagem, vida. Mas o verbo hebraico aqui usado, é trazido como cair, não está relacionado com a imagem de uma folha caindo, mas de uma casa caindo. Portanto, a imagem da primeira linha é de uma casa que tem problemas em sua estrutura. Talvez pareça estar tudo certo por um tempo, mas em algum momento ela vem abaixo com tudo que há nela. E então se torna uma imagem ainda maior, mais dramática, uma imagem de prejuízo e desgraça. Uma casa caindo é bem mais problemático, mais danoso que uma folha caindo. Observe que não é só insensato confiar nas riquezas, mas corre-se o risco de um prejuízo irrecuperável, de uma destruição fatal. É bom observarmos que não se trata de possuir ou não riquezas. O ponto não é de possuir, mas de confiar nelas. Onde está o seu coração? De como usá-los ou desejá-las. Esse é o fundamento para a vida. É como se o dinheiro pudesse oferecer uma segurança e uma estabilidade. Esta confiança nas riquezas pode se juntar ao desejo por reconhecimento dos homens, visando o acesso a certos grupos sociais. Quem nunca viu isso? Pessoas que até não são, mas querem parecerem ricas, para de alguma maneira ter certo prestígio. Ou há um desejo de controlar as pessoas, porque quem tem dinheiro normalmente compra pessoas. Ou o amor aos prazeres, à ostentação, e o dinheiro compra tudo isso. Mas em geral vamos condenar esses objetivos. Desejos por reconhecimento, poder, prazeres, ostentação. Naturalmente reconhecemos esses problemas e condenamos. Mas, no entanto, essa confiança nas riquezas pode estar presente nas maneiras mais sutis, se escondendo por detrás de motivos, até motivos nobres. A saúde, por exemplo.
Ele não quer ser rico para bancar uma boa saúde, o bem-estar da família, ou a educação dos filhos, uma aposentadoria digna. Ninguém vai dizer que isso é errado, e de fato não é. A pessoa pode ser econômica, simples, ter pouco dinheiro e ter bons motivos, mas ainda assim pode estar sendo movida por aquela influência invisível, que ninguém sabe, mas que circula no imaginário social. A estabilidade da vida depende de quê? Do dinheiro. Nunca falaram que depende de Deus, mas depende de quê? Do dinheiro. Eis o que imaginamos sobre a vida estável, sobre essa estabilidade. Um emprego no qual não posso ser despedido, nunca mais vou ser despedido, estou bem. Com um bom salário, e que tem um bom plano de saúde e uma boa aposentadoria. Esse é o ideal, não é? Eis a estabilidade tão desejada, que pessoas vivem e morrem por isso. Muitos são encorajados a cargos públicos ou a determinadas profissões, não por vocação, não porque elas percebem que são chamadas para isso, mas porque procuram essa estabilidade. E em muitos casos, esse é o objetivo a ser alcançado. A pessoa estuda e trabalha e se esforça buscando essa estabilidade. É assim porque nós queremos ter o controle da nossa vida. Então, se eu tenho muito recurso, eu posso ser independente. Imaginamos que se esforçarmos e tivermos um bom emprego e um bom salário, com um bom plano de saúde, é claro, e uma boa aposentadoria, isso nos dá a chance de viver sobre um firme fundamento. O firme fundamento é o meu salário, é a minha independência financeira. Imaginamos que se tivermos dinheiro suficiente, nós necessariamente, não precisa ser considerado rico não, mas suficiente para ter a estabilidade financeira, estaria tudo bem para a gente. Se ficarmos doentes, por exemplo, teríamos um plano de saúde ou dinheiro para pagar exames e consultas à vista. Se tivermos uma emergência, teremos o dinheiro. Não seríamos pegos de surpresa, porque sempre teríamos o valor disponível. Se tivermos algum problema na justiça, poderíamos pagar o melhor advogado. E essa ilusão logo aparece quando surge uma dificuldade. Você fica doente e não tem dinheiro para os exames. Você logo pensa, se tivesse dinheiro aqui, tudo seria diferente. Em quem nós estamos confiando? Então perceba, naquele momento logo damos por falta do dinheiro, logo sentimos a instabilidade na nossa vida. Sentimos a estabilidade e quando colocamos a mão no bolso não encontramos dinheiro. Sentimos vergonha. Nos sentimos humilhados e nem sabemos o porquê. Quem já passou por situações difíceis assim e que teve que ser cuidado pela diaconia sabe com particularidade esse sentimento. Talvez pessoas nesse momento falam assim, eu avisei. Olha aí, quem manda não procurar melhores? Quem manda não ter um bom emprego? Às vezes quando isso acontece, tomamos a resolução de mudar o rumo da nossa vida à procura dessa estabilidade. Quem nunca passou por um processo difícil e falou, não, eu aprendi agora, nunca mais eu passo por isso. Agora eu vou ter dinheiro suficiente, na próxima vez eu vou cuidar de mim mesmo. Em alguma medida, nós acreditamos que o dinheiro pode oferecer essa certa segurança. E como disse, essa confiança se expõe da forma mais sutil. Veja, que não é para prazeres carnais, mas é para coisas legítimas. É por bons motivos. Mas colocar sua confiança para o presente e para o futuro em um bom salário, em economias ou investimentos, em longo prazo ou em emprego com estabilidade, com um plano de saúde bom e uma boa aposentadoria, é abraçar um ídolo e mandá-los ofender a Deus. Porque nós deveríamos esperar todo o bem apenas de Deus. É isso que o nosso catecismo fala quando trata do primeiro mandamento. É um modo injusto de viver. Quem vive assim são os ímpios. Eles não têm esperança no coração. É o contrário de ser justo. É o que o texto fala. Quem confia nas riquezas cairá. É um tipo de incredulidade sutil, mas ainda é incredulidade e ainda é uma ofensa a Deus. Meus irmãos, não devemos esquecer do que nos ensina o Espírito Santo em 1 Timóteo 6,17. E vamos ler
também esse texto. 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O mundo nos diz que podemos encontrar estabilidade nas riquezas. A palavra de Deus fala o contrário. Deus nos adverte sobre a instabilidade das riquezas, da vida, não só das riquezas, da vida. Saúde dos nossos dias na Terra. Não só pessoas velhas morrem, pessoas novas também. Aqui a tolice da sabedoria mundana é desmascarada. Toda a Bíblia fala sobre esse trono de pó que é a riqueza. Queremos encontrar estabilidade em algo estável. Impossível acontecer isso. As riquezas são passageiras, assim como todas as outras coisas. Beleza, saúde, nossa vida. É, portanto, uma tolice nelas confiar. E o fim de quem nelas confia será este: cairá. Isso pode ser experimentado em parte dessa vida. Imagina os que perdem nessa vida. Eles podem falar com propriedade. Das pessoas que ganharam muito dinheiro e em pouco tempo ficam pior do que o primeiro estado. E o exemplo nos dado agora muitas pessoas ricas e pobres têm perdido suas casas e bens por vários motivos. Mas agora, por exemplo, empresas estão sendo fechadas, empregos estão sendo perdidos por causa da guerra na Ucrânia. Então, caem os prédios, literalmente e também segurado. E ao observar isso, você considerou assim: e se fosse a minha casa que tivesse caído? A minha vida, se tivesse caído, sucumbido como tantos outros sucumbem? Para muitos, só lhe restaram as roupas do corpo, a esposa, os filhos, e alguns até que perderam parentes. Tudo caiu repentinamente. As guerras, as crises financeiras, as catástrofes naturais são uma lembrança de que podemos ter bens agora e não tê-los amanhã. As guerras, as crises financeiras, tudo indica que esse mundo, esse caos, está longe da vida que Deus promete nos céus. Tesouro que não se corrompe. Portanto, ao pensar na primeira linha desse provérbio, podemos imaginar um castelo construído sobre o monte. Lembre-se que a que cairá fala sobre uma construção desmoronando, um castelo. A construção parece firme, imponente, inspira segurança, estabilidade e valor. Se você olhar para um castelo na Europa de 5 quantos anos, você vai perceber que o tempo não derrubou. Então, você pensa que é o quê? É estável, né? Digno de confiança. Parece ser um bom lugar para estabelecer a vida e viver com a família. Mas não vai ter enchente, nem inundação, não vai ter terremoto. Mas apesar das aparências, o castelo foi construído sobre a terra. E com o tempo, houve erosão. Por baixo do castelo e em seus fundamentos, a terra cedeu. E o monte caiu com ele e o seu castelo. A riqueza, o seu dinheiro e seus bens, pode parecer um castelo que oferece segurança e estabilidade agora. Mas é apenas uma casa num barranco, um trono de pó. Não é capaz de suportar as tempestades da vida. Cedo ou tarde, quem confia nas riquezas cairá. Alguns viverão nesse castelo por toda a vida. Toda a vida. Mas ao morrerem, esse castelo não lhes servirá de nada. O dinheiro não pode comprar a salvação eterna do homem. A gente nunca pode se esquecer disso. Diante do que estamos observando, para efeito de clareza, precisamos salientar que não estou falando contra o trabalho em serviços públicos, contra o estudo e o aprimoramento profissional, contra a dedicação, contra a boa prática de economizar e administrar suas finanças. Pelo contrário, o oitavo mandamento nos ensina sobre isso. Tem uma reserva para emergências, por exemplo. Ter um plano de saúde e preparar para a aposentadoria não é um problema. Estamos falando aqui são onde está o nosso coração.
O que estamos ouvindo diz respeito não meramente a questões externas, mas uma disposição do coração. Há uma confiança sutil no dinheiro e na segurança que ele supostamente oferece. Não é sobre ter ou não ter, mas sobre onde esperamos encontrar estabilidade. E que confiamos de quem esperamos para o presente e para o futuro. E quando chegarmos, provavelmente no primeiro e oitavo mandamento, o pastor mais uma vez falará, já tem falado nos últimos anos. Mas no primeiro mandamento veremos mais uma vez sobre idolatria, a ofensa contra a dignidade de Deus. Não confiar em Deus, ou confiar em qualquer outra coisa, é uma ofensa a Ele. E não nos relacionarmos de forma apropriada com o dinheiro, com o recurso, com o trabalho, também é uma forma inapropriada e é um pecado, é uma ofensa a Deus. O que estamos vendo é uma grande tolice. Depositar nossa confiança na estabilidade das riquezas, e se alguém falar isso, se alguém verbalizar isso, todo mundo vai ver que loucura é. Mas quando está no coração, ele não percebe. Isso já pergunta, no que nossa vida deve ser fundamentada? Como podemos alcançar a verdadeira estabilidade? Isso nos leva à segunda linha desse provérbio, que entra em contraste com a primeira. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. Não diz, mas os que confiam, mas se refere aos justos, que à luz das Escrituras são aqueles que confiam no Senhor, o povo de Deus. Eis o fundamento mais seguro, Deus. É isso que nos diz o texto da lei de 1 Timóteo. Observem que a mesma voz e o mesmo ensino de 1 Timóteo 6,17 e Provérbios 11, 28 que lemos, fala a mesma coisa. Não deposite sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus. Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. Ele não oscila, ele não muda. O que é estabilidade se não isso? Não oscilar desde a eternidade. Deus não diminui, Deus não perde, mas ele permanece para sempre. Eis o fundamento para a vida presente e para a futura, para a vida e para a morte, para a juventude e para a velhice, para o trabalho e para a aposentadoria. Ouçam a voz da sabedoria divina no Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou no Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Só Deus é digno de confiança. Idolatria é justamente isso, confiar em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Somente Ele é verdadeiro, um castelo forte para os justos. Provérbios 18, 10, também vamos ler eles. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual os justos se acolhem e está seguro. Eis o verdadeiro fundamento. Eis a verdadeira estabilidade. Isso significa que devemos ser muito mais cuidadosos do que já somos para não abraçar as mentiras do imaginário social no qual vivemos, no qual apresenta o dinheiro como fundamento para uma vida estável. Devemos ser cuidadosos para que essas mentiras não tornem pequenos ídolos em nossa cabeça, controlando o que pensamos e da forma como olhamos o dinheiro e o nosso trabalho, nossa vocação, o nosso bem-estar, nossa saúde, a felicidade e também o futuro dos filhos. Podemos reproduzir pecados e colocar no coração dos filhos os mesmos desejos gananciosos que possamos ter. Deus deve dirigir nossas escolhas, não os ídolos do mundo, da cultura. Se buscamos estabilidade em Deus, eis o que experimentaremos. Nós ficaremos verdes, reverdeceremos como a folhagem. Temos aqui a imagem de folhas verdes.
Essa imagem figura de prosperidade e de fertilidade do Antigo Oriente. Então, quando a trigo era verde, então isso era algo bom, eram dias bons. Florescer significa brotar, crescer. Uma folha verde é aquela que está bem nutrida, está em constante crescimento. Indica o quê? Uma planta saudável, planta frutífera. A imagem quer mostrar que a pessoa que é verdadeiramente confia em Deus é abençoada pelo próprio Deus. Em alguns casos, essa bênção implica bênçãos temporais também, mas certamente todos os justos, todos nós, receberemos bênçãos espirituais e eternas. Já estamos experimentando aqui. Portanto, irmãos, observem que de fato a estabilidade, essa segurança e a verdadeira fé é a prosperidade na fé, é determinada pelo próprio Deus. Se confiamos nas riquezas e no que elas oferecem, cairemos como uma casa construída na areia. Mas se confiarmos em Deus, estaremos firmes, como diz Provérbios 10, 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Portanto, de que modo podemos oferecer estabilidade e segurança aos nossos filhos? Confiando em Deus. Ensinando nossos filhos a também confiar em Deus. Homens, lembre-se que o maior tesouro que podemos oferecer aos nossos filhos não é e nunca será a estabilidade dessa vida. Não é conquistado com muitas horas de trabalho, curso ou pós-graduação. Não é conquistado dessa forma. Mas é obtido e compartilhado pela fé. O maior tesouro que você dá ao seu filho é Cristo Jesus. É confiando em Deus e vivendo na dependência dele. No mundo cheio de instabilidades que apresentamos aos nossos filhos, a verdadeira fé, ela permanece. E ela é visível. Quando os povos e reis e reinos foram destruídos e desapareceram. Mas a fé no Senhor permanece até hoje. Ao falar dessa confiança em Deus, logo devemos nos lembrar de Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Ele é quem nos fala aqui. Podemos ouvir nesse provérbio a voz de um rei mais glorioso e muito mais claro que Salomão. Jesus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo, a perfeita sabedoria, nos ensina que somente Deus é o fundamento da verdadeira estabilidade. E pelo testemunho das Escrituras, aprendemos que esta estabilidade e seus frutos só podem ser alcançados em Cristo Jesus. Não podemos confiar em Deus distante de Cristo. Ouvimos sobre isso hoje. A doutrina da Trindade não é só doutrina etérea, mas prática, e implica diretamente a nossa salvação. É somente por meio de Cristo que podemos nos chegar diante de Deus e confiar nele. É somente em Cristo, a videira verdadeira, que podemos reverdecer com uma folhagem e dar muitos frutos, nós que estamos ligados a ele. É somente quando a influência da vida de Cristo se manifesta em nossa vida, que verdadeiramente podemos florescer confiando em Deus, podemos experimentar no presente e no futuro, nessa vida e na morte. A riqueza na pobreza, o que significa, de fato, ter a verdadeira estabilidade. A verdadeira estabilidade não é meramente para essa vida. Não podemos esperar em Deus para essa vida. É para a vida eterna. E nas palavras do nosso Salvador, em sua oração sacerdotal em João 17. E a vida eterna é esta, e que conheçam a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eis o fundamento da verdadeira estabilidade. Deus revelado na face de Cristo. Deixemos, portanto, os ídolos mortos da nossa cultura e vivemos em confiança e na total dependência, e não parcial dependência em Deus. Por meio de Cristo Jesus, nele se encontra a verdadeira estabilidade, a verdadeira sabedoria e a vida eterna. Amém.